Marilana Chaui. Simulacro e Poder. Uma análise da mídia. São Paulo. Fundação Perseu Abramo, 2006. A autora: Marilana Chaui, filha do jornalista Nicolau Chaui e da professora Laura de Souza Chaui, nasceu em São Paulo em 1941. Fez seu curso primário no grupo escolar de Pindorama, São Paulo. Iniciou o curso secundário no Colégio Nossa Senhora do Calvário, em Catanduva, São Paulo, vindo a concluí-lo no Colégio Estadual Presidente Roosevelt, em São Paulo. Fez o curso de Filosofia na Universidade de São Paulo, USP, onde também fez o curso de pós-graduação e defendeu seu mestrado. Iniciou em 1967 e 69 seu doutorado na França e veio a defendê-lo em 1971, também na USP, onde em 1977 defendeu sua tese de livre docência e em 1987 fez o concurso e recebeu o título de professora titular de filosofia. Leciona no Departamento de Filosofia da USP e suas áreas de especialização são História da Filosofia Moderna e Filosofia Política. Membro fundador do Partido dos Trabalhadores, membro do Diretório Estadual e, a seguir, do Diretório Municipal do Partido. Foi secretária municipal de Cultura de São Paulo, na gestão de Luísa Erundina. É membro da Comissão Teotônio Vilela da Defesa de Direitos. É autora de inúmeras obras, entre as quais Brasil, Mito Fundador e Sociedade Autoritária. Editora Fundação Perseu Abramo, de 2000. Cultura e Democracia, Cortez, 2006. Escritos sobre a Universidade, Unesp, 2001. A Nervura do Real, Companhia das Letras, 1999. Simulacro e Poder. Uma análise da mídia. 1. Destruição da esfera da opinião pública. Faz parte da grande maioria da população brasileira ser espectadora de um tipo de programa de televisão no qual a intimidade das pessoas é o objeto central do espetáculo. Programas de auditório, de entrevistas e de debates com adultos, jovens e crianças contando suas preferências pessoais, desde o sexo até o brinquedo, da culinária ao vestuário, da leitura à religiosidade, do ato de escrever ou encenar uma peça teatral aos hábitos de lazer e cuidados corporais. O ponto culminante desse tipo de espetáculo é o programa intitulado Big Brother. As ondas sonoras do rádio e as transmissões televisivas tornam-se cada vez mais consultório sentimental, sexual, gastronômico, geriátrico, ginecológico, culinário, de cuidados com o corpo, ginástica, cosméticos, vestuário, medicamentos, de jardinagem, carpintaria, bastidores da criação artística, literária e da vida doméstica. Os entrevistados e debatedores, os competidores dos torneios de auditório, os que aparecem nos noticiários, todos são convidados e mesmo instados com vigor a que falem de suas preferências, indo desde sabores de sorvete até partidos políticos, desde livros e filmes até hábitos sociais. Não é casual que os noticiários, no rádio e na televisão, ao promover entrevistas em que a notícia é intercalada
com a fala do, com a fala dos direta ou indiretamente envolvidos no fato, tenham sempre repórteres indagando a alguém. Abre aspas. O que você sentiu, sente com isso? Fecha aspas. Ou, abre aspas. O que você achou, acha disso? Fecha aspas. Ou você gosta, não gosta disso? Não se pergunta aos entrevistados o que pensam ou o que julgam dos acontecimentos, mas o que sentem, o que acham, se lhes agrada ou desagrada. Há programas de entrevista no rádio e na televisão que ou simulam uma cena doméstica, um almoço, um jantar, ou se realizam nas casas dos entrevistados durante o café da manhã, o almoço ou o jantar, nos quais a casa é exibida. Os hábitos cotidianos são descritos e comentados. Álbuns de família ou a própria são mostrados ao vivo e em cores. Houve uma rede de televisão brasileira que conseguiu, com ousadia e exclusividade, uma entrevista com o presidente da Líbia, logo após o bombardeio de sua casa pela aviação norte-americana em 1986. Foi constrangedor para Gaddafi e para os telespectadores ouvir as perguntas: o que o senhor sentiu quando percebeu o bombardeio? O que o senhor sentiu quando viu sua família ameaçada? O que o senhor achou desse ato dos inimigos? Nenhuma pergunta sobre o significado do atentado na política e na geopolítica do Oriente Próximo. Nenhuma indagação que permitisse furar o bloqueio das informações a que as agências noticiosas norte-americanas submetem a Líbia. A longa entrevista reduziu-se aos sentimentos paternos e conjugais de Gaddafi perante o terrorismo inimigo. Onde está morando sua família agora? Indagava a repórter. O senhor sente saudades dela? Em suma, o acontecimento político foi transformado em uma tragédia doméstica e da vida pessoal de uma das mais importantes lideranças do mundo árabe. Também tornou-se um hábito nacional, jornais e revistas especializarem-se cada vez mais em telefonemas a personalidades, indagando-lhes sobre o que estão lendo no momento, que filme foram ver na última semana, que roupa usam para dormir, qual a lembrança infantil mais querida que guardam na memória, que música preferiram aos 15 anos de idade, o que sentiram diante de uma catástrofe nuclear ou ecológica, ou diante de um genocídio ou de um resultado eleitoral, qual o sabor do sorvete preferido, qual o restaurante predileto, qual o perfume desejado. Os assuntos se equivalem, todos são questão de gosto ou preferência. Todos se reduzem à igual banalidade do gosto ou não gosto, do achei ótimo ou achei horrível. Essa mesma tendência aparece, por exemplo, como regra de trabalho de muitos articulistas de jornais e revistas que não nos informam sobre fatos, acontecimentos e situações, mas gastam páginas inteiras nos contando seus sentimentos, suas impressões e opiniões sobre pessoas, lugares, objetos, acontecimentos e fatos que continuamos a desconhecer porque conhecemos apenas sentimentos e impressões daquele que deles fala. Esse procedimento acabou por se tornar até mesmo paradigma para as resenhas de livros e filmes. A resenha começa nos dizendo que seu autor conhece o assunto melhor do que o escritor, o diretor, o compositor, o intérprete. Depois de assegurar ao leitor sua superioridade, o resenhista, ainda sem nos dizer do que está tratando, conta-nos as ideias excelentes que ele próprio teve durante a leitura. A projeção ou audição do objeto a ser resenhado
A seguir, conta-nos as associações com outras obras que a obra resenhada lhe sugeriu, revelando-nos um resenhista muito cultivado em seu campo. Mais adiante, o resenhista, quando possível, narra algum fato ou alguns fatos que mostram que ele conhece pessoalmente o autor da obra e o que acha dele. Finalmente, no último parágrafo, somos informados sobre o título da obra, o tratamento do assunto, o nome do autor e onde encontrar a obra. Ao término da leitura, nada sabemos sobre o autor e a obra, mas sabemos muitíssimo sobre as preferências e os gostos do resenhista. Sem dúvida, ninguém ignora que essas modalidades de programas de rádio e televisão, de entrevistas, crônicas e resenhas, obedecem aos padrões de mercado. Ao exprimir sua preferência à personalidade, seja o entrevistado, o cronista ou o resenhista, avaliza um produto que garante sua venda no mercado cultural, no mercado político ou no mercado haute court. Trata-se do mesmo procedimento usado diretamente na propaganda, que tanto pode recorrer aos estereótipos da dona da casa feliz, tendo orgasmo com a qualidade do detergente ou da margarina, dos jovens felizes e saudáveis prometidos ao sucesso e à exibição do prazer em todas as suas formas, prazer suscitado pelos objetos que perderam a qualidade de símbolos sexuais para se tornarem diretamente fetiches sexuais, das crianças felizes e traquinas prometidas ao amor familiar, o amor definido pela capacidade dos familiares de satisfazer imediatamente todos os desejos infantis, de gratificar imediatamente as crianças com o consumo dos objetos, de cultivar o narcisismo infantil até suas últimas consequências. O estereótipo da propaganda pode alcançar o ponto máximo de realidade quando o produto é anunciado por atores que representam para o consumidor o papel que representam em novelas, de sorte que nessa duplicação ficcional do ator como propagandista reencontramos a mesma situação das personalidades entrevistadas sobre seus gostos e preferências. Como observa Christopher Lasch no livro A Cultura do Narcisismo, os mass media tornaram irrelevantes as categorias da verdade e da falsidade, substituindo-as pelas noções de credibilidade ou plausibilidade e confiabilidade. Para que algo seja aceito como real, basta que apareça como crível ou plausível ou como oferecido por alguém confiável. Os fatos cederam lugar a declarações de personalidades autorizadas, que não transmitem informações, mas preferências, as quais se convertem imediatamente em propaganda. Como escreve Lasch, abre aspas, sabendo que um público cultivado é ávido por fatos e cultiva a ilusão de estar bem informado, o propagandista moderno evita slogans grandiloquentes e se atém a fatos, dando a ilusão de que a propaganda é informação. Esse procedimento é empregado pelas burocracias empresariais e estatais, por meio do discurso especializado, da técnica e da pseudociência que provê os funcionários com informação e o público com desinformação. No caso do Estado, a sutileza consiste em aumentar propositadamente a obscuridade do discurso para que o cidadão se sinta tanto mais informado quanto menos puder raciocinar, convencido de que as decisões políticas estão com especialistas críveis e confiáveis,
que lidam com problemas incompreensíveis para os leigos. Qual a base de apoio da credibilidade e da confiabilidade? A resposta encontra-se em um outro ponto comum aos programas de auditório, às entrevistas, aos debates, às indagações telefônicas de rádios, revistas e jornais, aos comerciais de propaganda. Trata-se do apelo à intimidade, à personalidade, à vida privada como suporte e garantia da ordem pública. Em outras palavras, os códigos da vida pública passam a ser determinados e definidos pelos códigos da vida privada, abolindo-se a diferença entre espaço público e espaço privado. As relações interpessoais, as relações intersubjetivas e as relações grupais aparecem com a função de ocultar ou de dissimular as relações sociais enquanto sociais e as relações políticas enquanto políticas. Uma vez que a marca das relações sociais e políticas é serem determinadas pelas instituições sociais e políticas, ou seja, são relações mediatas, diferentemente das relações pessoais, que são imediatas, isto é, definidas pelo relacionamento direto entre pessoas, e por isso mesmo, nelas os sentimentos, as emoções, as preferências e os gostos têm papel decisivo. As relações sociais e políticas, que são imediações referentes a interesses e a direitos regulados pelas instituições, pela divisão social das classes e pela separação entre o social e o poder político, perdem sua especificidade e passam a operar sob a aparência da vida privada, portanto, referidas a preferências, sentimentos, emoções, gostos, agrado e aversão. Não é casual, mas uma consequência necessária dessa privatização do social e do político, a destruição de uma categoria essencial das democracias, qual seja a da opinião pública. Esta, em seus inícios liberais, era definida como a expressão no espaço público de uma reflexão individual ou coletiva sobre uma questão controvertida e concernente ao interesse ou ao direito de uma classe social, de um grupo ou mesmo da maioria. A opinião pública era um juízo emitido em público sobre uma questão relativa à vida política. Era uma reflexão feita em público e, por isso, definia-se como uso público da razão e como direito à liberdade de pensamento e de expressão. É sintomático que hoje se fale em sondagem de opinião. Com efeito, a palavra sondagem indica que não se procura a expressão pública racional de interesses ou direitos, e sim que se vai buscar um fundo silencioso, um fundo não formulado e não refletido, isto é, que se procura fazer vir à tona o não pensado, que existe sob a forma de sentimentos e emoções, de preferências, gostos, aversões e predileções, como se os fatos e os acontecimentos da vida social e política pudessem vir a se exprimir pelos sentimentos pessoais. Em lugar de opinião pública, tem-se a manifestação pública de sentimentos. Isso explica o porquê da pergunta que os repórteres incansavelmente dirigem aos entrevistados, perguntando-lhes o que sentem ou o que sentiram diante dos acontecimentos, ficando por conta do emissor da notícia oferecer informações, interpretações e explicações.
usando para estas últimas o jargão de uma linguagem pseudotécnica ou científica incompreensível, de sorte a oferecer aos demais a ilusão de que conhecem os fatos porque têm sentimentos ou preferências sobre eles, porque confiam nos sentimentos do entrevistado e porque algum especialista apresentou uma explicação crível. Nada mais constrangedor e, ao mesmo tempo, nada mais esclarecedor do que os instantes em que o noticiário coloca nas ondas sonoras ou na tela os participantes de um acontecimento falando de seus sentimentos enquanto locutores explicam e interpretam o que se passa, como se os participantes fossem incapazes de pensar e de emitir juízos sobre aquilo que foram testemunhas diretas e partes envolvidas. Constrangedor porque o rádio e a televisão declaram tacitamente a incompetência dos participantes e envolvidos para compreender e explicar fatos e acontecimentos de que são protagonistas. Esclarecedor porque esse procedimento permite, no instante mesmo em que se dão, criar a versão do fato e do acontecimento como se fossem o próprio fato e o próprio acontecimento. Assim, uma partilha é claramente estabelecida. Os participantes sentem, portanto, não sabem nem compreendem, não pensam. Em contrapartida, o locutor pensa, portanto, sabe e, graças ao seu saber, explica o acontecimento. O que isso significa? Muitos supõem que o totalitarismo descrito por George Orwell no livro 1984 é algo que se passa nos países do leste europeu e asiáticos. Nestes regimes totalitários haveria instituições semelhantes àquela criada por Orwell, como o nome de Ministério da Verdade, cuja função é produzir a mentira, destrói e inventa palavras, produz a novilíngua, que diz apenas o que os dirigentes querem que seja dito, reescreve a história de acordo com os desígnios do poder e abole as memórias dos acontecimentos reais. Os que julgam que 1984 se refere aos regimes totalitários tornaram-se incapazes de perceber que nos chamados países democráticos os procedimentos orwellianos são usados cotidianamente, diante de nossos olhos e ouvidos, não apenas enquanto ouvintes, telespectadores e leitores, mas de maneira mais assustadora, quando somos protagonistas daquilo que o, entre aspas, formador de opinião, o jornalista no rádio, na televisão e na imprensa, descreve e narra, e que nada tem a ver com o acontecimento ou o fato de que fomos testemunhas diretas ou participantes diretos. Testemunhas, participantes, protagonistas, entrevistados, ouvintes, espectadores, leitores. A nós restam apenas sentimentos e emoções, porque a opinião é emitida de um lugar outro, o lugar do saber como lugar do poder. Voltaremos a isso mais adiante. É possível perceber 3 deslocamentos por que passaram a ideia e a prática da opinião pública. O primeiro, como salientamos, é a substituição da ideia de uso público da razão para exprimir interesses e direitos de um indivíduo, um grupo ou uma classe social
pela ideia de expressão em público de sentimentos, emoções, gostos e preferências individuais. O segundo, como também observamos, é a substituição do direito de cada um e de todos de opinar em público pelo poder de alguns para exercer esse direito, surgindo assim a curiosa expressão, entre aspas, formador de opinião, aplicada a intelectuais, artistas e jornalistas. O terceiro, que ainda não havíamos mencionado, decorre de uma mudança na relação entre os vários meios de comunicação sob os efeitos das tecnologias eletrônica e digital e da formação de oligopólios midiáticos globalizados. Alguns autores afirmam que o século XXI começou com a existência de 10 ou 12 conglomerados de mass media de alcance global. Esse terceiro deslocamento se refere à forma de ocupação do espaço da opinião pública pelos profissionais dos meios de comunicação. Como observa Christopher Lasch no livro A Cultura do Narcisismo, os mass media tornaram irrelevantes as categorias da verdade e da falsidade, substituindo-as pelas noções de credibilidade ou plausibilidade e confiabilidade. Para que algo seja aceito como real, basta que pareça como crível ou plausível, ou como oferecido por alguém confiável. Os fatos cederam lugar a declarações de personalidades autorizadas que não transmitem informações, mas preferências, as quais se convertem imediatamente em propaganda. Como escreve Lasch, sabendo que um público cultivado é ávido por fatos e cultiva a ilusão de estar bem informado, o propagandista moderno evita slogans grandiloquentes. E se atém a fatos, dando a ilusão de que a propaganda é informação. Esse procedimento é empregado pelas burocracias empresariais e estatais por meio do discurso especializado da técnica e da pseudociência, que provê os funcionários com informação e o público com desinformação. No caso do Estado, a sutileza consiste em aumentar proporcionalmente a obscuridade do discurso para que o cidadão se sinta tanto mais informado quanto menos puder raciocinar, convencido de que as decisões políticas estão com especialistas críveis e confiáveis, que lidam com problemas incompreensíveis para os leigos. Qual a base de apoio da credibilidade e da confiabilidade? A resposta encontra-se em um outro ponto comum aos programas de auditório, às entrevistas aos debates, às indagações telefônicas de rádios, revistas e jornais, aos comerciais de propaganda. Trata-se do apelo à intimidade, à personalidade, à vida privada como suporte e garantia da ordem pública. Em outras palavras, os códigos da vida pública passam a ser determinados e definidos pelos códigos da vida privada.
abolindo-se a diferença entre espaço público e espaço privado. As relações interpessoais, as relações intersubjetivas e as relações grupais aparecem com a função de ocultar ou de dissimular as relações sociais enquanto sociais e as relações políticas enquanto políticas, uma vez que a marca das relações sociais e políticas é serem determinadas pelas instituições sociais e políticas, ou seja, são relações mediatas, diferentemente das relações pessoais, que são imediatas, isto é, definidas pelo relacionamento direto entre pessoas. E por isso, mesmo nelas, os sentimentos, as emoções, as preferências e os gostos têm papel decisivo. As relações sociais e políticas, que são mediações referentes a interesses e a direitos regulados pelas instituições, pela divisão social das classes e pela separação entre o social e o poder político, perdem sua especificidade e passam a operar sob a aparência da vida privada, portanto referidas a preferências, sentimentos, emoções, gostos, agrado e aversão. Não é casual, mas uma consequência necessária dessa privatização do social e do político, a destruição de uma categoria essencial das democracias, qual seja a da opinião pública. Esta, em seus inícios liberais, era definida como a expressão no espaço público de uma reflexão individual ou coletiva sobre uma questão controvertida e concernente aos interesses ou ao direito de uma classe social, de um grupo ou mesmo da maioria. A opinião pública era um juízo emitido em público sobre uma questão relativa à vida política. Era uma reflexão feita em público e, por isso, definia-se como uso público da razão e como direito à liberdade de pensamento e de expressão. É sintomático que hoje se fale em sondagem de opinião. Com efeito, a palavra sondagem indica que não se procura a expressão pública racional de interesses ou direitos, e sim que se vai buscar um fundo silencioso, um fundo não formulado e não refletido, isto é, que se procura fazer vir à tona o não pensado, que existe sob a forma de sentimentos e emoções, de preferências, gostos, aversões e predileções, como se os fatos e os acontecimentos da vida social e política pudessem vir a se exprimir pelos sentimentos pessoais em lugar de opinião pública. Em lugar de opinião pública, tem-se a manifestação pública de sentimentos. Isso explica o porquê da pergunta que os repórteres incansavelmente dirigem aos entrevistados, perguntando-lhes o que sentem ou como se sentiram diante dos acontecimentos, ficando por conta do emissor da notícia oferecer informações, interpretações e explicações, usando para estas últimas o jargão de uma linguagem pseudotécnica ou científica incompreensível, de sorte a oferecer aos demais a ilusão de que conhecem os fatos, porque têm sentimentos e preferências sobre eles, porque confiam nos sentimentos do entrevistado e porque algum especialista
apresentou uma explicação crível. Nada mais constrangedor e, ao mesmo tempo, nada mais esclarecedor do que os instantes em que o noticiário coloca nas ondas sonoras ou na tela os participantes de um acontecimento falando de seus sentimentos, enquanto locutores explicam e interpretam o que se passa, como se os participantes fossem incapazes de pensar e de emitir juízo sobre aquilo de que foram testemunhas. Ideia de expressão em público de sentimentos, emoções e gostos e preferências individuais. O segundo, como também observamos, é a substituição do direito de cada um e de todos de opinar em público pelo poder de alguns para exercer esse direito, surgindo assim a curiosa expressão formador de opinião, aplicada a intelectuais, artistas e jornalistas. O terceiro, que ainda não havíamos mencionado, decorre de uma mudança na relação entre os vários meios de comunicação sob os efeitos das tecnologias eletrônica e digital e da formação de oligopólios midiáticos globalizados. Alguns autores afirmam que o século XXI começou com a existência de 10 ou 12 conglomerados de mass media de alcance global. Esse terceiro deslocamento se refere à forma de ocupação do espaço da opinião pública pelos profissionais dos meios de comunicação. O caso mais interessante é, sem dúvida, o do jornalismo impresso. Em tempos passados, cabia aos jornais a tarefa noticiosa de um jornal. Era fundamentalmente um órgão de notícias. Sem dúvida, um jornal possuía opiniões e as exprimia. Isso era feito, de um lado, pelos editoriais e por artigos de não jornalistas, e de outro, pelo modo de apresentação da notícia, escolha das manchetes e do olho, determinação da página em que deveria aparecer a da vizinhança de quais outras, no tamanho do texto, de presença ou ausência de fotos, etc. Ora, com os meios eletrônicos e digitais e a televisão, os fatos tendem a ser noticiados enquanto estão ocorrendo, de maneira que a função noticiosa do jornal é prejudicada, pois a notícia impressa é posterior à sua transmissão pelos meios eletrônicos e pela televisão, ou na linguagem mais costumeira dos meios de comunicação. No mercado de notícias, o jornalismo impresso vem perdendo competitividade. Alguns chamam isso de progresso, outros de racionalidade inexorável do mercado. O resultado dessa situação foi duplo. De um lado, a notícia é apresentada de forma mínima, rápida e frequentemente inexata. O paradigma é o jornal US Today e o modelo conhecido como newsletter. E de outro, deu-se a passagem gradual do jornal como órgão de notícias a órgão de opinião, ou seja, os jornalistas comentam e interpretam as notícias, opinando sobre elas. Gradualmente, desaparece uma figura essencial do jornalismo, o jornalismo investigativo, que cede lugar ao jornalismo assertivo ou opinativo. Os jornalistas passam assim a ocupar o lugar que tradicionalmente cabia a grupos de classes sociais e a partidos políticos. Todavia, sua opinião não fica restrita ao meio impresso, passa a servir como material para os noticiários de rádio e televisão, ou seja, nesses noticiários a notícia é interpretada e avaliada graças à referência às colunas dos jornais.
Os deslocamentos mencionados, e particularmente este último, não teriam consequências graves se não tivessem ocorrido ao menos ao mesmo tempo em que se deu a concentração do poder econômico midiático. Desse ponto de vista, os meios de comunicação tradicionais, jornal, rádio, cinema, televisão, sempre foram propriedade privada de indivíduos e grupos, não podendo deixar de exprimir seus interesses particulares ou privados, ainda que isso sempre tenha imposto problemas e limitações à liberdade de expressão, que fundamenta a ideia de opinião pública. Hoje, porém, os 10 ou 12 conglomerados de alcance global controlam não só os meios tradicionais, mas também os novos meios eletrônicos e digitais, e avaliam em termos de custo-benefício as vantagens e desvantagens do jornalismo escrito ou da imprensa, podendo liquidá-la, se não acompanhar os ares do tempo. Estudos mostram que, para tentar salvar-se, abre aspas, o jornalismo está ficando cada vez mais rápido, inexato e barato, fecha aspas, e que, para tentar conservar um público leitor, julga dever dirigir-se a públicos específicos, abre aspas, havendo assim ascensão do partidarismo, que, no entanto, deixa o leitor ainda mais desconfiado em relação às notícias. E, finalmente, para assegurar o que se convencionou chamar de credibilidade e plausibilidade e fazer jornalismo opinativo ou assertivo, rápido e barato, o jornalista passa, abre aspas, a fazer buscas assertivas globais via internet e consulta a, abre aspas, personalidades, entre aspas, personalidades, de forma aleatória e automática, e a mesclar informações confiáveis com informações não confiáveis, fecha aspas. Rápido, barato, inexato, partidarista, mescla de informações aleatoriamente obtidas e pouco confiáveis, não investigativo, opinativo ou assertivo, detentor da credibilidade ou da plausibilidade, o jornalismo se tornou protagonista da destruição da opinião pública. 2. Encenação. A produção do simulacro. Para muitos, o maior malefício trazido à cultura pelos meios de comunicação de massa tem sido a banalização cultural e a redução da realidade à mera condição de espetáculo. Não cremos que a dimensão do espetáculo tenha sido criada pela comunicação de massa, nem que o espetáculo, enquanto tal, seja um malefício para a cultura, pois é próprio da obra de pensamento e da obra de arte oferecerem-se a exporem-se ao pensamento, à sensibilidade e à imaginação de outrem, para que lhes confira sentido e as prossiga. Espetáculo e especulação possuem a mesma origem e estão ligados à ideia do conhecimento como operação do olhar e da língua e da linguagem. A cultura está impregnada de seu propósito, de seu próprio espetáculo, do fazer ver e do deixar-se ver. A questão, portanto, não se coloca diretamente sobre os espetáculos, mas com o que sucede ao espetáculo quando capturado, produzido e enviado pelos meios de comunicação de massa. Tomemos um exemplo. O que é a missa católica senão o espetáculo do mistério do sagrado? Quando o oficiante, no momento da consagração, ergue a hóstia e o cálice,
pronuncia palavras mágicas do mistério sagrado. A catedral, silenciosa, sob o tilintar de campainhas e inundada pelo perfume do incenso, dá lugar a um gigantesco espetáculo oferecido aos fiéis. A encarnação da divindade em objetivos até então insignificantes. A transubstanciação do pão e do vinho no corpo de Deus e espetáculo, mistério especulativo e exposição do absoluto ao olhar, do coração à mente dos fiéis. Ora, em 1990, no dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo, foi realizada na Catedral da Sé missa solene. A que compareceram a prefeita da cidade e o governador do estado, ambos acompanhados de seus secretários de governo. Os fiéis, no entanto, não puderam presenciar a missa. No espaço entre a nave e o altar, postaram-se câmeras de televisão, holofotes, microfones, fotógrafos, repórteres, técnicos, operadores das máquinas, além de interceptarem a visão dos presentes. Os noticiadores do acontecimento tornaram-se oficiantes também, só que de outra cerimônia, e como oficiantes interferiram na cerimônia religiosa, falando ao mesmo tempo que os sacerdotes, deslocando máquinas e luzes, narrando aos que ficaram em casa o que se passava na igreja, como se os que assistiam à transmissão não soubessem o que é a missa e precisassem de explicações. No momento do ofertório, houve grande movimentação de câmaras, holofotes, microfones e pessoas no comando do ofício comunicativo, dirigindo-se da nave para o interior do altar para dali focalizar não aos sacerdotes, mas às autoridades políticas. No instante da consagração e elevação do cálice e da hóstia, em lugar do silêncio, do incenso e da reverência pelo mistério máximo do cristianismo, ouviam-se cliques de câmaras fotográficas, piscar de luzes dos holofotes, comandos aos cameramen e vozes dos apresentadores transmitindo a cerimônia para a alma do fiel ali presente. Foi um instante de profanação absoluta, e no entanto, para os que ficaram em casa, apesar de explicada, a missa provavelmente não tenha perdido dignidade. Todavia, a missa que ouviram, não foi a missa que aconteceu, mas o fantasma dela, seu simulacro, pois aquela que de fato aconteceu foi profanada. Não só isso, a missa realmente acontecida, ninguém, nem os fiéis, nem os sacerdotes possuíam um olhar que permitisse estar em toda parte ao mesmo tempo, contemplar o altar do alto, do centro, pelos lados, estar ora no lugar do sacerdote voltado para os fiéis, ora no lugar destes voltados para os oficiantes. A ubiquidade das câmeras competindo com a onividência do olhar de Deus produziu uma missa inexistente, e essa foi o objeto transmitido. É este, cremos, o ponto que merece atenção, isto é, a passagem do espetáculo ao simulacro, a nulificação do real e dos símbolos pelas imagens e pelos sons enviados ao espectador.
Outro exemplo, no livro Viagem na Irrealidade Cotidiana, Humberto Eco distingue a televisão antiga, que chama de paleotelevisão, da atual, que chama de neotelevisão. Na Paleo-TV, escreve o autor, o evento acontecia independentemente de sua transmissão. Na Neo-TV, o acontecimento é preparado para ser transmitido. É assim que, no futebol, a velha bola de couro cru é substituída pela bola xadrez televisiva, e nos estádios os anúncios publicitários são colocados em locais estratégicos que permitem sua contínua transmissão, culminando com sua presença nas camisetas dos jogadores. Para mostrar a diferença entre as duas formas de televisão, Eco toma as transmissões do casamento de Grace Kelly com o príncipe Rainier de Mônaco e o da princesa Diana com o príncipe Charles. Em ambos houve um momento político-diplomático, a parada militar, a liturgia religiosa e a história de amor. O primeiro, entretanto, ocorreu na época da Paleo-TV, ou seja, foi organizado sem qualquer referência ao fato de que seria transmitido. E a televisão precisou se virar para transmitir um acontecimento que ocorria por conta própria, ainda que a câmera buscasse privilegiar imagens de opereta, isto é, do romance cor-de-rosa entre o príncipe e a plateia. No segundo, porém, já se havia passado a Neo-TV. Agora, diz Eco, abre aspas, estava absolutamente claro que tudo aquilo que acontecia fora ensaiado para a televisão, fecha aspas. A televisão determinou as cores para vestuários e chapéus das famílias dos noivos e convidados, para a decoração da catedral e do palácio. Todas tinham um tom pastel, para que se obtivesse, abre aspas, entre aspas, ar de primavera televisiva. O vestido da noiva não foi feito para ser visto de frente, de lado ou por trás, mas foi concebido para ser visto de cima, onde as câmeras se localizavam. E os cavalos da realeza foram tratados durante uma semana com pílulas especiais, abre aspas, de tal modo que seu esterco ficasse com uma cor telegênica. Nada ficou ao acaso. Londres inteira foi preparada como um estúdio construído para a TV. Em outras palavras, o espetáculo não se referia ao acontecimento, e sim à encenação do acontecimento, ao seu simulacro. Transformado em simulacro, o que é espetáculo? No livro A Sociedade do Espetáculo, Guy Debord escreve, citação, abre aspas, o espetáculo apresenta-se, ao mesmo tempo, como a própria sociedade, como uma parte da sociedade e como um instrumento de unificação. Como parte da sociedade, ele é expressamente o setor que concentra todo olhar e toda consciência. Pelo fato desse setor estar separado, ele é o lugar do olhar iludido e da falsa consciência. A unificação que realiza é tão somente a linguagem oficial da separação generalizada, fecha aspas. No caso do Brasil, um exemplo contundente da Neo-TV é o programa dominical da Rede Globo de televisão denominado, abre aspas, entre aspas, Fantástico,
que significativamente traz como subtítulo o Show da Vida. A programação acompanha de perto os acontecimentos nacionais, mas só em raras ocasiões os menciona diretamente. Em lugar da menção direta, as imagens e os textos oferecem uma interpretação e um comentário indireto. Suponha-se, por exemplo, que o governo federal tenha anunciado um crescimento significativo do emprego formal no país. O programa irá interpretar e comentar o fato, ensinando, sem mencioná-lo uma única vez. Se a empresa de televisão apoia o governo, o Show da Vida apresentará um quadro com jovens e idosos que obtiveram empregos e estão muito felizes. Se a empresa se opõe ao governo, o quadro exibirá pessoas desempregadas de várias idades e classes sociais. Embora esses quadros possam ter grande impacto político, graças à encenação da informação e ao ocultamento da intenção persuasiva, o forte do fantástico encontra-se no tratamento dado à ciência e à técnica. Em uma inversão verdadeiramente fantástica, as descobertas científicas e técnicas são apresentadas como se fossem obra de magia. Laboratórios são encenados de maneira a aparecer no vídeo em tons pastéis, fartamente iluminados, repletos de aparelhos incompreensíveis, dando a impressão de um saber que escapa ao comum dos mortais, que se posta diante deles como se fossem as modernas cavernas de magos e bruxas. As falas e os depoimentos de cientistas e técnicos são editados, isto é, selecionados e cortados, de maneira a enfatizar os aspectos supostamente misteriosos e miraculosos do trabalho científico e técnico. A inversão, porém, não se interrompe nesse ponto, mas prossegue, se não no mesmo programa, certamente no domingo seguinte. Astrólogos, leitores de cartas, búzios e mãos são apresentados como cientistas, de sorte que agora a magia aparece como ciência. Da astrologia à astronomia e desta àquela não há solução de continuidade, assim como é contínuo o movimento de vai e vem entre, por exemplo, a pesquisa biológica e as poções de um curandeiro. A encenação se realiza por meio de uma operação precisa. A ciência simula a magia e a magia simula a ciência. Sem dúvida, isso é fantástico. O programa, porém, só se completa no momento em que a descoberta científica e o pitoresco, a aplicação técnica e a operação miraculosa são igualmente elevadas ou depreciadas pela figura da autoridade, ou seja, do âncora, que se coloca como detentor do verdadeiro saber, porque detém o poder de interpretar, comentar, traduzir e transmitir a suposta informação, manipulando simulacros. Uma crítica contundente da Neo TV ou da encenação foi feita pelo cinema com o filme The Truman Show. O título, como se observa, é um jogo de palavras em inglês com os vocábulos true, true man e show. Truman é um nome próprio, um sobrenome. True quer dizer verdadeiro, pronuncia-se true. Man, homem, show, espetáculo, e o verbo do show quer dizer mostrar. O título diz, portanto, espetáculo de Truman, isto é, espetáculo do homem verdadeiro. De que se trata? De um jovem Truman que, ao nascer, foi vendido pela família para um programa de televisão, o Truman Show, transmitido ao vivo durante 24 horas para todo o país.
Truman não sabe que é uma personagem de televisão e não sabe que a cidadezinha onde nasceu, cresceu e vive, a escola que frequentou, o emprego que possui, as pessoas que conhece e com quem convive, não existem realmente, mas são atores. Não sabe que, desde o nascimento, vive em um cenário e que é visto por todo o país, todas as horas do dia. Por acaso descobre a verdade. Em inglês, verdade se diz true. E terá que tomar uma decisão essencial: permanecer na ficção como espetáculo, show, ou tornar-se homem verdadeiro, em inglês true man, e mostrar, em inglês show, a verdade, enfrentando-a. Ele se decidirá pela segunda alternativa. O ponto alto do filme, porém, encontra-se na atitude do público de televisão. Embora sabedor da farsa, durante anos o público acompanhou o programa como se o espetáculo da vida de Truman fosse realidade. Porém, encarou a tomada de decisão real e verdadeira como se fosse ficção. Truman, ou o protagonista, distingue realidade e ficção, verdade e simulacro. Mas o público tornou-se irremediavelmente incapaz dessas distinções. Esse filme tem na mira a crítica de um estilo de programas da televisão norte-americana que foi copiado pela televisão brasileira em duas versões: Casa dos Artistas, transmitido pelo Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, e Big Brother, transmitido pela Rede Globo. A maioria do público brasileiro talvez não saiba o que é e quem é Big Brother, ou Grande Irmão. A melhor tradução seria Irmão Mais Velho. É uma personagem do romance de George Orwell, 1984, que mencionamos no interior deste texto. Escrito em 1948, data invertida para 1984, o romance se passa em uma sociedade totalitária, na qual todos são permanentemente vigiados por câmaras de televisão, sendo presos e torturados quando infringem alguma regra ou lei e submetidos a violentos processos físicos e psíquicos de condicionamento para não voltar a transgredir. Reinam a solidão, a impossibilidade da comunicação e o medo de comunicar-se. Como forma de compensação, todos os dias e várias vezes por dia, as pessoas conversam com uma tela de televisão na qual há um rosto bondoso do Big Brother, o Grande Irmão, ou o Irmão Mais Velho, que os vigia e lhes fala sem na verdade dizer-lhes coisa alguma, senão dar-lhes ordens. Esse extraordinário e terrível romance sobre o controle de corpos, corações e mentes dos indivíduos por sistemas cruéis de vigilância em sociedades totalitárias foi banalizado, virando um programa de televisão engraçado e divertido, um entretenimento. Certamente o ponto culminante da encenação e do simulacro foi alcançado pela rede de notícias CNN, com a transmissão ao vivo e em cores da Guerra do Golfo, em 1991, transformada em festa de fogos de artifício, sem mortos nem feridos, sem dor e sem odor. Um entretenimento. 3. Entretenimento. Hannah Arendt apontou a transmutação da cultura sob os imperativos da comunicação de massa, isto é, a transformação do trabalho cultural, das obras de pensamento e das obras de arte, dos atos cívicos e religiosos e das festas em entretenimento.
Evidentemente, escreve ela, os seres humanos necessitam vitalmente do lazer e do entretenimento. Seja como mostrou Marx, para que a força de trabalho aumente sua produtividade graças ao descanso, seja como mostram estudiosos marxistas, para que o controle social e a dominação não se perpetuem por meio da alienação. Seja como assinala Arendt, porque o lazer e o entretenimento são exigências vitais do metabolismo humano. Ninguém há de ser contrário ao entretenimento, ainda que possa ser crítico das modalidades do entretenimento que entretêm a dominação social e política. Seja qual for nossa concepção do entretenimento, e é certo que sua característica principal não é apenas o repouso, mas também o passatempo. É um deixar passar o tempo como tempo livre e desobrigado, como tempo nosso, mesmo quando esse nosso é ilusório. O passatempo ou entretenimento dizem respeito ao tempo biológico e ao ciclo vital de reposição de forças corporais e psíquicas. O entretenimento é uma dimensão da cultura tomada em seu sentido amplo e antropológico, pois é a maneira como uma sociedade inventa seus momentos de distração, diversão, lazer e repouso. No entanto, por isso mesmo, o entretenimento se distingue da cultura quando é entendida como trabalho criador e expressivo das obras de pensamento e de arte. Pelo prisma da criação e expressão das obras de pensamento e das obras de arte, a cultura possui 3 traços principais que a tornam distante do entretenimento. Em primeiro lugar, é trabalho, ou seja, movimento de criação do sentido, quando a obra de arte e a de pensamento capturam a experiência do mundo dado para interpretá-la, criticá-la, transcendê-la e transformá-la. É a experimentação do novo. Em segundo lugar, é a ação para dar a pensar, dar-se ver, dar a ver, dar a refletir, a imaginar e a sentir o que se esconde sob as experiências vividas ou cotidianas, transformando-as em obras que a modificam porque se tornam conhecidas nas obras de pensamento, densas, novas e profundas nas obras de arte. Em terceiro, em uma sociedade de classes, se exploração, dominação e exclusão social, a cultura é um direito do cidadão, direito de acesso aos bens e obras culturais, direito de fazer cultura e de participar das decisões sobre a política cultural. Com a imagem da cultura de massa, os meios de comunicação negam esses traços da cultura. Sob a ação das mass media, as obras de pensamento e de arte correm vários riscos, como, primeiro, de expressivas tornarem-se reprodutivas e repetitivas. 2. De trabalho da criação tornarem-se eventos para consumo. 3. De experimentação do novo tornarem-se consagração do consagrado pela moda e pelo consumo. 4. De duradouras tornarem-se parte do mercado da moda, passageiro, efêmero, sem passado e sem futuro. 5. De formas de conhecimento que desvendam a realidade e instituem relações com o verdadeiro, tornarem-se dissimulação, ilusão falsificadora, publicidade e propaganda. Mais do que isso, a chamada cultura de massas
se apropria das obras culturais para consumi-las, devorá-las, destruí-las, nulificá-las em simulacros. Justamente porque o espetáculo se torna simulacro e o simulacro se põe como entretenimento. Os meios de comunicação de massa transformam tudo em entretenimento. Guerras, genocídio, greves, festas, cerimônias religiosas, tragédias políticas, catástrofes naturais e das cidades, obras de arte, obras de pensamento, visto que a destruição dos fatos, acontecimentos e obras segue a lógica do consumo, da futilidade, da banalização e do simulacro, não espanta que tudo se reduza ao fim e ao cabo a uma questão pessoal e de preferência, gosto, predileção, aversão, sentimentos. É isto o mercado cultural.